E se eu lhe dissesse que a chave para entender uma das mudanças mais alarmantes que podem acontecer no corpo de um homem com mais de 50 anos não está em um exame de imagem caríssimo ou em um procedimento complexo, mas sim em um sinal silencioso que a maioria escolhe ignorar por medo ou vergonha? Você é um homem com mais de 50 anos e, de repente, algo fundamental muda. Durante o clímax de um momento íntimo, você tem a sensação completa do orgasmo, as contrações, o prazer, mas percebe nada, ou quase nada. É o que chamamos de orgasmo seco ou ejaculação seca. Eu sei exatamente o que passa pela sua cabeça nesse instante. O sangue gela. A primeira pergunta, o pânico que se instala no peito, é quase sempre a mesma. Doutora, isso é grave? Eu estou com câncer de próstata? É, sem dúvida, uma das perguntas mais assustadoras e carregadas de ansiedade que um homem pode se fazer. Eu sou a doutora Camila Rodrigues, urologista, e ao longo dos meus anos de prática clínica, eu vi esse pânico paralisante nos olhos de centenas de homens. Eu me lembro vividamente de um paciente, o Roberto, um contador de 58 anos, que chegou ao meu consultório pálido, com as mãos trêmulas. Ele tinha adiado aquela consulta por 3 meses. 3 meses em que o sono desapareceu, em que a intimidade com a esposa se tornou um campo minado de ansiedade. Tudo por causa desse medo. O Roberto não estava com câncer, mas o que descobrimos foi tão sério quanto um problema subjacente que estava silenciosamente colocando seus rins em risco. Aquele caso solidificou para mim uma verdade. Esse sintoma não é um problema em si, mas é talvez o mensageiro mais crítico que o seu corpo pode enviar. Então, antes de mais nada, eu peço que você respire fundo. Respire fundo, de verdade. Quero começar esta conversa com a informação mais importante. O reasseguramento que você precisa agora. Na grande e vasta maioria dos casos, a ejaculação seca, por si só, não é um sinal de câncer de próstata. Mas, e essa é a pausa dramática que precisamos fazer, ela é um sinal. Ela é o seu corpo acendendo uma luz amarela, urgente e brilhante no painel de controle. Ela está sinalizando algo profundo sobre o que está acontecendo com sua próstata, com seus nervos pélvicos ou com os medicamentos que você toma diariamente. Ignorar essa luz amarela, apagar o alarme e fingir que nada aconteceu, é aí que reside o verdadeiro e iminente perigo. A informação que vou compartilhar com você hoje não é a lista superficial de 5 causas que você encontra em uma busca rápida na internet. Nós vamos fazer uma imersão profunda, um conhecimento que raramente é discutido com este nível de detalhe, mesmo dentro de muitos consultórios. Esta é a jornada que vamos fazer juntos. Primeiro, vamos dissecar a biologia exata do que acontece. Por que esse mecanismo falha? Segundo, vamos construir o caso completo de um paciente, do primeiro sintoma sutil à crise que o trouxe ao consultório, para que você possa ver como essa progressão acontece na vida real. Terceiro, vamos mergulhar na ciência profunda, no nível molecular, para entender como diferentes sistemas do seu corpo, seus nervos, seus músculos, seus hormônios, conspiram para causar isso. Quarto, vamos analisar exaustivamente os fatores de risco, as causas ocultas, desde cirurgias passadas até os remédios que podem estar na sua prateleira agora. E, finalmente, eu vou lhe entregar um roteiro completo, um guia definitivo de investigação e ação para que você saia do medo e assuma o controle total da sua saúde. Vamos começar. Para entender por que o portão falha, precisamos primeiro entender o que é, exatamente, a ejaculação seca. O termo médico mais preciso para a causa mais comum é ejaculação retrógrada, e o nome já nos dá a pista. Retrógrada significa que vai para trás. O prazer do orgasmo, as contrações rítmicas da pelve, tudo isso acontece, mas o sêmen, o fluido seminal que é produzido na próstata e nas vesículas seminais, em vez de ser expelido vigorosamente para fora através da uretra, toma o caminho errado. Ele é desviado e vai para trás, para dentro da sua bexiga. Agora, vamos usar nossa primeira e mais importante analogia. Pense no seu sistema urinário e reprodutivo como um complexo cruzamento de trânsito, com um guarda de trânsito muito eficiente. Você tem duas estradas que se encontram: a estrada que vem dos rins e leva urina para a bexiga, e a estrada que vem da próstata e traz o sêmen. Ambas precisam sair pela mesma rua.
A uretra. Na base da sua bexiga, exatamente onde a uretra começa, existe um anel de músculo poderoso chamado colo vesical. Este músculo é o nosso guarda de trânsito, ou, se preferir, um portão automático. Durante 99% do seu dia, quando você está urinando, esse portão está relaxado, aberto, permitindo que a urina da bexiga flua para a uretra. No entanto, no exato momento da ejaculação, o seu cérebro envia um comando nervoso potentíssimo. Esse portão, o colo vesical, bate e se fecha com força total. Ele contrai e sela a entrada da bexiga. Por quê? Para forçar o sêmen, que está sendo impulsionado pela próstata, a ir pelo único caminho que sobrou livre, para fora, pela uretra. Na ejaculação seca ou retrógrada, esse portão falha. O guarda de trânsito não aparece para bloquear o cruzamento. O portão não fecha, e o sêmen, impulsionado pelas contrações do orgasmo, simplesmente pega o caminho de menor resistência, que agora é a entrada larga e aberta da bexiga. É importante deixar claro, isso não é perigoso para sua saúde imediata. O sêmen é estéril, ele se mistura com a urina que está na bexiga, e na próxima vez que você for ao banheiro, ele simplesmente sai junto sem causar absolutamente nenhum dano. A urina pode ficar um pouco turva, e é só. A questão, o centro de toda a nossa CIF2, a nossa investigação, não é o sêmen na bexiga. A questão é, por que o portão falhou? Por que o guarda de trânsito abandonou o posto? Para entender o impacto real disso, quero que voltemos ao caso do Roberto, o contador de 58 anos. A história dele é uma jornada do herói às avessas, uma descida gradual ao medo. E ela começa não com a ejaculação seca, mas com sinais muito mais sutis. A exposição da vida de Roberto era a de um homem comum, casado há 30 anos, 2 filhos adultos, um trabalho estressante que o mantinha sentado, e seu único prazer era o golfe nos fins de semana. O conflito ascendente começou por volta dos 56 anos. Primeiro, ele começou a acordar uma vez por noite para urinar. É a idade, ele dizia para uma esposa. 6 meses depois, era 2 vezes por noite. O sono fragmentado começou a cobrar seu preço. Ele ficava irritadiço, cansado. Depois veio a mudança no jato urinário. Roberto se via no banheiro, esperando. O jato demorava a começar, e quando vinha, era fraco, às vezes interrompido. Ele sentia vergonha em banheiros públicos, sentindo que estava falhando em algo básico. Ele tentou soluções paliativas, bebeu menos água à noite, cortou o café depois das 16 horas. Nada mudou. A próstata dele, uma hiperplasia prostática benigna, HPB, estava crescendo, esmagando o canal da urina, mas ele estava em negação. O clímax da sua crise não foi uma dor, foi um silêncio. A primeira vez que o orgasmo seco aconteceu. Ele descreveu a sensação como um curto-circuito. O prazer estava lá, mas o resultado físico, a confirmação, desapareceu. O pânico foi imediato. Ele não contou à esposa. Tentou novamente alguns dias depois, com uma ansiedade que tornava-te um momento quase clínico. Aconteceu de novo. Foi aí que o Dr. Google entrou. A primeira palavra que ele leu foi câncer. O diagnóstico e as consequências foram devastadores, mesmo antes de ele ter um diagnóstico real. Ele parou de iniciar a intimidade. A esposa, percebendo o distanciamento, pensou que era ela, que ele não a desejava mais. A casa ficou tensa. O medo do câncer e a vergonha da falha o estavam comendo vivo. Quando ele finalmente se sentou na minha frente, o diagnóstico foi revelado. O exame de toque mostrou uma próstata aumentada, mais lisa, benigna. O ultrassom, no entanto, foi chocante. A próstata dele tinha mais de 100 gramas, 5 vezes o tamanho normal. Era uma HPB severa. A ejaculação seca tinha 2 causas prováveis. Ou a próstata estava tão grande que bloqueava mecanicamente os dutos ejaculatórios, ou ela estava causando tanta retenção urinária que a pressão na bexiga impedia o fechamento do colo vesical. A história de Roberto é crucial, porque ilustra que o sintoma final é apenas a ponta do iceberg de um problema que vinha se construindo há anos. Agora, é fundamental separar o público. Existe um grupo grande de homens para quem a ejaculação seca não é um mistério ou um sinal de alerta, mas sim uma consequência direta e esperada.
Se você é um homem que já passou por uma cirurgia para hiperplasia prostática benigna, a famosa raspagem da próstata, tecnicamente chamada de ressecção transuretral da próstata, RTU ou TURP, então a sua ejaculação seca é muito provavelmente um resultado direto desse procedimento. Lembra do nosso portão, o colo vesical? Durante a RTU, o cirurgião insere um aparelho pela úretra e, para raspar o tecido prostático que está esmagando o canal e bloqueando a urina, ele precisa trabalhar exatamente nessa região do cruzamento. Em muitos, se não na maioria desses procedimentos, o portão é danificado, enfraquecido ou até removido intencionalmente para garantir que o canal fique bem aberto. O resultado é um portão que não fecha mais, nunca. O cirurgião fez o trabalho dele, salvou sua função urinária, protegeu seus rins da pressão de uma bexiga que não esvaziava. A ejaculação retrógrada é a troca. É um efeito colateral conhecido e francamente esperado. Se este é o seu caso, se o sintoma apareceu depois da cirurgia, você pode e deve ficar tranquilo quanto a isso. Não é um novo problema, é uma consequência de um tratamento bem-sucedido. Mas e se você, como o Roberto, nunca fez cirurgia? E se esse sintoma apareceu do nada? É aqui que a investigação real começa. E precisamos mergulhar na ciência profunda do porquê o portão falha. Quando o portão falha sem uma cirurgia prévia, estamos olhando para uma falha no sistema de comando. Vamos fazer a dissecação científica profunda. O nível 1, o gatilho molecular, está nos seus nervos. O fechamento do colo vesical não é voluntário. Você não pensa para ele fechar. Ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, especificamente o sistema simpático. No momento da ejaculação, há um disparo de neurotransmissores, principalmente noradrenalina, que se ligam a receptores específicos no músculo do colo vesical, os chamados receptores alfa-1 adrenérgicos. Pense nesses receptores como milhares de pequenos interruptores de luz. A noradrenalina é o dedo que aperta todos eles ao mesmo tempo, causando uma contração muscular instantânea e poderosa. O nível 2, a cascata fisiológica, é o que acontece quando esses interruptores falham. Existem 3 formas principais de falha. Ou os fios, que levam a eletricidade, os nervos, estão cortados, ou os interruptores, os receptores, estão bloqueados. Ou há uma barragem, obstrução, que impede o fluxo normal. E isso nos leva ao nível 3, o impacto sistêmico que causa essas falhas. A primeira causa de falha, e a mais sorrateira, é neurológica. A condição número 1 que frita esses nervos pélvicos é o diabetes mellitus mal controlado. O excesso crônico de açúcar no sangue, hiperglicemia, leva à formação de algo que chamamos de produtos finais de glicação avançada, ou AGIs, do inglês Advanced Glycation End Products. Aqui está sua segunda analogia. Imagine mergulhar fios elétricos finos e delicados em caramelo quente e pegajoso. Esse caramelo endurece, corrói o isolamento e causa curtos-circuitos. Os AGs fazem exatamente isso com as fibras nervosas mais longas e finas do seu corpo, que são justamente as do sistema nervoso autônomo que controlam funções como a digestão, os batimentos cardíacos e, sim, a ejaculação. A ejaculação seca pode ser um dos primeiríssimos sinais de que seu diabetes está fora de controle e causando uma neuropatia autonômica. A segunda causa é farmacológica, ou seja, causada por medicamentos. Muitos homens com mais de 50 anos tomam remédios que, ironicamente, são feitos para desligar aqueles interruptores alfa-1. Os mais famosos são os alfa-bloqueadores, como a tansulosina. Nós, urologistas, prescrevemos muito esse remédio para tratar a próstata aumentada, HHPB. Por quê? Porque ele relaxa o músculo liso da próstata e do colo vesical, abrindo o canal e melhorando o jato urinário. Mas aí está o paradoxo. Ao relaxar o portão para você urinar melhor, nós também o deixamos frouxo. Ele perde a força para fechar com vigor durante o orgasmo. O resultado? Ejaculação retrógrada. Não é um sinal de doença, mas um efeito colateral direto do tratamento. A terceira causa é a mecânica, a barragem. É o caso do Roberto. Uma próstata com HPB severa pode crescer tanto que obstrui fisicamente os dutos ejaculatórios, onde eles passam por dentro da próstata.
Ou ela pode crescer para dentro da bexiga, deformando o colo vesical a ponto de ele não conseguir mais fechar corretamente. Para usar nossa terceira analogia, a do guarda de trânsito. Ou o guarda foi frito pelo açúcar, diabetes, ou ele foi dopado pelo remédio, tansulosina, ou um deslizamento de terra, a HPB, bloqueou a estrada principal, forçando o tráfego a voltar. Vamos agora fazer uma análise exaustiva desses fatores de risco, dessas causas, tratando cada uma como uma mini tese, para que não reste nenhuma dúvida. Fator de risco 1. Cirurgia prostática. RTU, TURP. Como já discutimos, esta é a causa iatrogênica causada pelo tratamento mais comum. A prevalência de ejaculação retrógrada após uma RTU tradicional pode chegar a 70-90%. O mecanismo é um dano estrutural e permanente ao colo vesical. A mini anedota é a do paciente tranquilo, o Carlos que mencionei. Ele foi avisado antes da cirurgia. Carlos, sua urina vai melhorar 100%, mas sua ejaculação provavelmente será seca. O prazer será o mesmo. Ele entendeu, aceitou a troca e vive bem com isso. O conselho de mitigação aqui é pré-cirúrgico. É o dever do urologista ter essa conversa franca sobre expectativas. Hoje, existem técnicas mais novas, como Rezum ou Urolift, que tentam preservar a ejaculação, mas elas não são para todos os tamanhos de próstata. Fator de risco. 2. Medicamentos alfa-bloqueadores. A prevalência é alta em quem usa esses remédios, especialmente a tansulosina e a silodosina, que são mais específicas para a próstata, e por isso mais potentes em relaxar o colo vesical. O mecanismo é o bloqueio farmacológico dos receptores alfa-1. A mini anedota é a do Jorge, 62 anos. Começou a tomar tansulosina na segunda-feira. No fim de semana, notou o sintoma. Ele entrou em pânico, achou que o remédio estava causando algo terrível. Ele não conectou os pontos. O conselho de mitigação é simples. Converse com seu médico. Se a ejaculação seca for um problema de qualidade de vida para você, podemos tentar outra classe de remédio para uma próstata, como a finasterida, que age de forma hormonal, encolhendo a próstata, ou um alfa-bloqueador menos específico, como a doxazosina, que pode ter menos efeito colateral ejaculatório, embora possa dar mais tontura. Nunca pare o remédio por conta própria. Fator de risco. 3. Diabetes mellitus. Tipo 2. Esta é a causa oculta mais séria. A prevalência de disfunção ejaculatória em diabéticos é mais de 3 vezes maior que na população geral. O mecanismo, como dissecamos, é a neuropatia autonômica causada pelos AGEs, os nervos caramelizados. A mini anedota é a do Marcos, 54 anos. Ele veio ao consultório pela ejaculação seca. Ele não tinha queixas urinárias, não tomava remédios. Sua próstata parecia normal no toque. O sintoma era puro. Desconfiei e pedi exames de sangue. A glicemia de jejum dele veio acima de 200 e a hemoglobina glicada em 10%. Ele era um diabético grave e não sabia. A ejaculação seca foi o alarme que salvou seus rins. O conselho de mitigação é uma guerra total ao açúcar. O foco é o controle glicêmico rigoroso com seu endocrinologista. Precisamos impedir que o caramelo continue fritando mais nervos. Fator de risco. 4. Hiperplasia prostática benigna, HPB, severa. A própria próstata gigante, antes mesmo de qualquer tratamento. O mecanismo é a obstrução mecânica pura. A próstata funciona como uma barragem que bloqueia os dutos ou deforma o portão. A mini anedota é a do Roberto, nosso estudo de caso. O conselho de mitigação é: não ignore os sintomas urinários. A ejaculação seca raramente vem sozinha nesse caso. Ela é a cereja do bolo de um quadro que já inclui jato fraco, acordar à noite e sensação de bexiga cheia. Tratar a HPB com remédios ou cirurgia é a solução. Fator de risco. 5. Lesões neurológicas centrais. Menos comum, mas importante. Lesões na medula espinhal, esclerose múltipla ou complicações de cirurgias pélvicas grandes, como cirurgia de câncer de reto, podem cortar os cabos mestres do sistema nervoso simpático que controlam a ejaculação. O mecanismo é a interrupção do sinal central.
O conselho aqui é focar na reabilitação neurológica e no diagnóstico da doença de base. Fator de risco. 6. Outros medicamentos. Além dos alfa-bloqueadores, certos antidepressivos, especialmente os ISRS, como a fluoxetina, e antipsicóticos, podem interferir nos complexos circuitos cerebrais da serotonina e dopamina que regulam o orgasmo e a ejaculação, podendo causar ejaculação retrógrada ou retardada. O conselho é o mesmo. Nunca pare o remédio. Converse com seu psiquiatra ou clínico. Muitas vezes, um pequeno ajuste de dose ou a troca por outra molécula resolve a questão. Ok, doutora Camila, entendi as causas. Estou preocupado, estou com medo. O que eu faço? Qual é o plano de ação a partir de hoje? Agora, nós saímos da agitação do problema e entramos na clareza da solução. E antes de apresentar os passos, precisamos firmar uma filosofia de transformação. A mentalidade precisa mudar do paciente passivo para o detetive ativo. O seu corpo não é seu inimigo. Ele é um sistema de comunicação incrivelmente sofisticado. A ejaculação seca não é uma sentença. Ela é um sinal. Ela não é o problema, ela é o mensageiro. Nossa filosofia não será a de silenciar o mensageiro ou consertar o sintoma. Nossa filosofia é a de ouvir o mensageiro, decodificar a mensagem e tratar a causa raiz. Você está no controle dessa investigação. O medo vem da incerteza, da névoa. A ação e o conhecimento são a luz que dissipa essa névoa. Vamos usar o que eu chamo de o método de investigação PDC. Mapear, diagnosticar e cuidar. O primeiro passo é o passo M, o mapeamento pessoal detalhado. Este é o seu trabalho de detetive. O propósito deste passo é transformar sua ansiedade vaga em dados concretos. Você não vai ao Dr. Google, você vai pegar um caderno. A execução sensorial é importante. Pegue um caderno real, uma caneta, sente-se em um lugar calmo, sem distrações. Não use o bloco de notas do celular, onde você será interrompido. Sinta o papel. O ato de escrever à mão força seu cérebro a organizar os pensamentos de forma diferente, mais objetiva. A ciência por trás disso é que você está engajando seu córtex pré-frontal, lógico, e suprimindo sua amígdala, pânico. Você está criando um prontuário para levar ao seu médico, transformando uma consulta de 15 minutos em uma sessão de diagnóstico de altíssima eficiência. O protocolo é o seguinte: durante os próximos dias, antes da sua consulta, você vai responder e anotar detalhadamente estas perguntas. 1. Quando exatamente o sintoma começou? Tente lembrar da primeira vez. Foi gradual ou súbito? 2. Eu comecei algum medicamento novo nos últimos 6 meses? Liste absolutamente tudo. Remédio para pressão, para próstata, para depressão, para dormir, até suplementos naturais. 3. Como está meu jato urinário? Seja honesto. Está fraco? Demora para começar? Interrompe? Goteja no final? 4. Quantas vezes eu acordo à noite para urinar? 0 é o normal. 5. Eu sinto que minha bexiga esvazia completamente depois de urinar? 6. Eu tenho outros sintomas que parecem não ter relação? Muita sede? Fome excessiva? Visão turva? Formigamento ou dormência nos pés ou mãos? Estes são sinais de alerta clássicos do diabetes. A otimização deste passo é ser brutalmente honesto. O erro a evitar número 1 é a omissão. Ah, não vou anotar o remédio para depressão porque é coisa do psiquiatra. Errado. Tudo está conectado. O erro número 2 é focar apenas no sintoma sexual. A ejaculação seca é a fumaça. Seu diário precisa descrever o que mais está acontecendo no prédio. O segundo passo é o passo D, o diagnóstico de precisão. Com seu diário de sinais em mãos, você vai agendar uma consulta com seu urologista. O propósito é usar tecnologia e experiência para confirmar a suspeita e encontrar a causa raiz. A execução sensorial desta etapa é você entregando seu diário ao médico e dizendo: Doutor, eu fiz meu dever de casa. Eu tenho dados. A ciência do diagnóstico é fascinante. O primeiro exame que provavelmente faremos é o mais simples e definitivo para confirmar a ejaculação retrógrada. Vamos pedir que você ejacule em casa, em um pote estéril, mas antes disso, você deve esvaziar completamente a bexiga. Logo após a ejaculação, seca, você deve urinar novamente, o pouco que sair, dentro de um outro pote. Você trará essa amostra de urina,
Pós-ejaculatória, ao laboratório. Nós vamos centrifugar essa urina e olhar no microscópio. Se encontrarmos uma quantidade massiva de espermatozoides nela, o diagnóstico está fechado. É ejaculação retrógrada. Não é achismo, é ciência. A urina não deveria ter espermatozoides. A partir daí, investigamos a causa. O exame de toque retal. Eu sei que é um tabu, mas em 10 segundos, meus dedos treinados conseguem avaliar o tamanho, a consistência, lisa como HPB, ou dura e pétrea como um câncer, e os limites da sua próstata, o ultrassom, abdominal ou transretal. Vamos medir o volume exato da próstata em gramas e, o mais importante, vamos medir o resíduo pós-miccional, ou seja, quanta urina sobra na sua bexiga depois que você tenta esvaziá-la. Isso nos diz o grau de obstrução. E os exames de sangue, vamos checar seu PSA, o marcador prostático, mas fundamentalmente sua glicemia de jejum e sua hemoglobina glicada, o dedo duro que nos conta a média do seu açúcar nos últimos 3 meses. Os erros a evitar aqui são ter vergonha de fazer o exame de toque, é um exame rápido e vital, ou omitir informações do seu diário. O terceiro passo é o passo C, o cuidado focado. Uma vez que temos o diagnóstico da causa raiz, a neblina do medo se dissipa e um plano de ação claro começa. O propósito é tratar a causa, não apenas o sintoma. A ciência do tratamento depende 100% da causa. Se a causa for medicamentosa, eis tansulosina. A solução é uma negociação. Vamos conversar com seu clínico ou cardiologista. É possível trocar este alfa-bloqueador por outra classe de antihipertensivo? Ou, se for para a próstata, podemos tentar um inibidor da 5-alfa-redutase, finasterida, dutasterida? A resposta pode ser sim. O erro a evitar: parar o remédio por conta própria. Jamais faça isso. Se a causa for HPB severa, obstrução, a barragem precisa ser gerenciada ou removida. Podemos começar com medicamentos, como a finasterida, que encolhe a próstata, ao contrário da tansulosina, que só relaxa. Se não funcionar, ou se a obstrução for grave, como a do Roberto, com risco renal, a solução é cirúrgica, RTU, ROLEP, Rezum. O protocolo aqui é uma discussão franca sobre prós e contras de cada técnica, incluindo o impacto, muitas vezes permanente, na ejaculação. O erro é achar que a cirurgia de HPB vai consertar a ejaculação seca. Se for uma RTU, ela provavelmente irá causá-la ou torná-la permanente, mas em troca de salvar seus rins. Se a causa for diabetes, aqui o urologista se torna o coadjuvante e o endocrinologista é o protagonista. O foco é controle glicêmico urgente. É uma guerra total ao açúcar e aos carboidratos refinados. O protocolo envolve dieta, exercício e possivelmente medicação, metformina, insulina. A otimização é entender que, se o dano ao nervo, a fritura, já ocorreu, ele pode ser irreversível. A ejaculação pode não voltar. O objetivo do tratamento não é reverter o sintoma, mas sim impedir que o diabetes segue você, destrua seus rins ou cause um infarto. Agora, vamos mergulhar em uma sessão de perguntas e respostas, questões que eu ouço todos os dias no consultório e que, eu sei, estão passando pela sua cabeça. Doutora, isso afeta a minha fertilidade? Eu ainda posso ter filhos? Esta é uma pergunta crucial. A resposta é sim. A ejaculação retrógrada é uma causa direta de infertilidade masculina. O sêmen está sendo produzido normalmente, os espermatozoides são saudáveis, mas eles não estão saindo pelo caminho certo para a fecundação. Para a maioria dos homens, com mais de 50 ou 60 anos, a fertilidade não é mais a preocupação principal. Mas se for o seu caso, existem soluções. Nós podemos coletar os espermatozoides da sua urina, após um preparo especial para alcalinizar a urina e protegê-los, e usá-los em técnicas de reprodução assistida. Doutora, o orgasmo seco é pior? Diminui o prazer? A resposta, para a vasta maioria dos homens, é não. A sensação do orgasmo é um evento primariamente neurológico, uma descarga de prazer no cérebro, acompanhada de contrações rítmicas dos músculos pélvicos. A ejaculação é o evento mecânico de expelir o fluido.
Muitos pacientes relatam que o prazer é idêntico, apenas diferente pela ausência do fluido. A ansiedade sobre a ausência do fluido é muitas vezes mais prejudicial ao prazer do que a ausência em si. Existe algum remédio para consertar isso? Para fechar o portão? Sim, existem. Medicamentos como a pseudoefedrina ou a imipramina podem, em alguns casos, especialmente os de origem neurológica leve ou medicamentosa, apertar o colo vesical e reverter o sintoma. Mas, e este é um mas gigante, eles não são um tratamento, são um truque sintomático. E eles são perigosíssimos para homens mais velhos, pois podem aumentar drasticamente a pressão arterial, causar arritmias cardíacas e piorar a retenção urinária em quem tem HPB. Nunca, jamais, se automedique com eles. Se for da cirurgia de RTU, é garantido que é para sempre? Em quase 100% dos casos, sim. O dano ao colo vesical na RTU é estrutural e permanente. É por isso que o aconselhamento pré-cirúrgico é tão vital. Temos que ser brutalmente honestos. É uma troca. Você troca uma função, ejaculação, para salvar outra. Muito mais importante, a função renal e urinária. Se não é câncer, por que toda essa pressa e preocupação? Porque, como vimos, a ejaculação seca é o alarme de incêndio. Você não ignora o alarme só porque não vê as chamas. O incêndio pode ser um diabetes descontrolado que está silenciosamente destruindo seus nervos e vasos sanguíneos. O incêndio pode ser uma obstrução prostática tão severa que está causando pressão reversa e danos permanentes aos seus rins, levando à insuficiência renal. O mensageiro, ejaculação seca, não é perigoso, mas a mensagem que ele traz pode ser uma emergência médica. Finalmente, o tratamento da causa raiz, especialmente se for HPB ou diabetes, não acontece isoladamente. Ele precisa de um ecossistema de apoio. O que você come, como você se move e como você dorme são fatores decisivos para o sucesso. Na nutrição, o foco é anti-inflamatório e de controle glicêmico. Se a sua próstata está inflamada, HPB, ou seus nervos estão sendo fritos, diabetes, o combustível dessa fogueira é o açúcar e os carboidratos refinados. Precisamos reduzir drasticamente essa ingestão. Ao mesmo tempo, aumentamos os compostos bioativos que protegem a próstata. O licopeno, encontrado em abundância no tomate cozido, o beta-citosterol, presente no abacate, e o zinco, das sementes de abóbora. No movimento, o foco é vascular e metabólico. O sedentarismo empoça o sangue na pelve, piorando a congestão prostática. Precisamos de fluxo sanguíneo, mas mais do que isso, a musculação e o exercício aeróbico, caminhada rápida, funcionam como um aspirador de açúcar. Eles aumentam a sensibilidade à insulina nos seus músculos, fazendo com que eles chupem a glicose do sangue para usar como energia, protegendo seus nervos da glicação. Na recuperação, o foco é hormonal e neurológico. É durante o sono profundo, sono REM e de ondas lentas, que seu corpo realiza o reparo neural. Dormir mal significa que seus nervos nunca se recuperam. Além disso, o estresse crônico mantém seu cortisol elevado. O cortisol é um hormônio pró-inflamatório e que, pior, aumenta a resistência à insulina, jogando contra todo o seu esforço para controlar o diabetes. Gerenciar o estresse e priorizar o sono não são luxos, são componentes críticos do tratamento neurológico e metabólico. Estamos chegando ao fim da nossa jornada. A ejaculação seca raramente é um sinal de câncer, mas ela nunca, em hipótese alguma, deve ser ignorada. Ela não é o problema. Ela é o mensageiro. Ela não é a doença. Ela é o sintoma. Em vez de sentir medo ou vergonha desse sinal, hoje eu peço que você agradeça ao seu corpo. Ele está lhe dando um aviso claro, uma oportunidade de ouro para você investigar a fundo a saúde da sua próstata, revisar os medicamentos que você toma ou, crucialmente, descobrir e controlar um diabetes silencioso antes que ele cause danos irreversíveis. O conhecimento profundo que você ganhou neste vídeo te tira da posição de vítima passiva, paralisada pelo pânico, e te coloca no assento do motorista, no controle total da sua saúde. Você não é mais um homem assustado no escuro. Você é um investigador com um mapa. Não guarde essa dúvida ou esta informação apenas para você.
Se você conhece um homem, seu pai, seu irmão, seu parceiro, seu amigo, que possa estar passando por isso em silêncio, compartilhe este vídeo. Ele pode ser o primeiro passo para um diagnóstico que salvará sua qualidade de vida, ou até mesmo sua vida. Eu sou a doutora Camila Rodrigues. Inscreva-se no canal para mais informações claras, profundas e diretas sobre sua saúde. Entenda seu corpo, ouça os sinais e assuma o controle.